Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudar mais uma lição da Escola Dominical deste trimestre. Eu sou o pastor Fábio Henrique, este é o professor Calafange e nós estamos aqui para conversar com vocês a respeito da lição de número 11, a lâmpada arderá continuamente. Ao longo deste trimestre estamos estudando o livro de Levítico, várias lições no livro de Levítico. E na lição de hoje, a lição de número 11, tem o texto áureo em João, no capítulo 8 e no versículo 12, que diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a verdade prática da nossa lição diz assim: Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Nós, nesta oportunidade, iremos estudar nesta lição, mostrando para vocês a tipologia do candelabro de ouro. Vamos saber que Jesus é a luz eterna e perfeita e, finalmente, compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente. Você está no programa Escola Bíblica Dominical em Debate da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, meus amados irmãos, amigos da Escola Bíblica Dominical em Debate, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, dando continuidade nessa lição que nós estamos estudando nesse episódio, a lição de número 11, né? E hoje nós vamos estar estudando no livro de Levítico esse item, né, que é a lâmpada, né, que estava sobre o tabernáculo, onde nós vamos entender a simbologia, a tipologia do que isso significa. E muito importante entender o que o Senhor didaticamente estava querendo nos ensinar a nação de Israel e ensinar também diretamente a nós cristãos. Então, nós estamos tratando nessa lição sobre a lâmpada arderá continuamente. E nós temos que lembrar que o candelabro era o objeto de maior destaque, né, no interior do tabernáculo. Então, esse é o objeto ao qual nós estaremos tratando e trazendo isso como um tipo e aplicando ao nosso dia a dia de hoje, aplicando aquilo que o Senhor requer de nós, fazendo uma analogia com esse objeto tão importante dentro do tabernáculo. A Igreja de Cristo, né, como a luz do mundo, já diz o autor aqui na própria introdução, ela tem a obrigação de luzir sempre nas trevas. Ou seja, né, nós como Igreja de Cristo temos a obrigação de ser luz do mundo, de ser sal da terra, né? E uma luz, como diz a própria palavra de Deus, não se esconde embaixo de uma cama, né? Mas sim você coloca em um lugar mais alto, onde ela possa clarear. E nós, como Igreja do Senhor, temos que praticar as nossas obras, as nossas boas obras, como quem de dia, né? Como que todos podem observar, testemunhar a forma como nós vivemos no nosso dia a dia. Nós temos agora no nosso primeiro tópico, né, dessa lição, que tem como título o candelabro de ouro. E aqui o Senhor ele tem uma forma didática de nos ensinar, de mostrar o que é que Ele requer de nós, o que é que Ele requeria da nação de Israel, a sua nação sacerdotal, quais as características que haveriam de ter essa nação e nós também diretamente, a Igreja de Cristo hoje. Nós temos que observar que o Senhor, Ele exigiu, Ele orientou que algumas coisas fossem feitas dentro do tabernáculo e qual material deveria ser feito, como deveria ser feito, e isso simboliza para nós algo muito importante. É interessante nós vermos que esse candelabro ele é feito de ouro puro, né? Ouro batido, ouro prensado. Se nós formos trazer para os dias de hoje, é como se fosse algo em torno de 40, 45 quilos. E era um ouro que era uma peça que não era feita em partes, mas uma peça que era feita em uma peça única.
bem trabalhada. E cada material, cada detalhe desse, nós podemos explorar e fazer uma analogia com o que Deus quer essencialmente da sua igreja, né? Então, didaticamente, o Senhor queria demonstrar isso. Era plano de Deus que, por intermédio dos israelitas, né, todas as nações, todas as famílias, toda a humanidade fosse alcançada. Deus estava tratando ali, estava ensinando, estava aplicando uma metodologia para aquela nação que haveria de ser, ou que era, na realidade, já a nação sacerdotal, né? Aquela por onde o Evangelho iria ser pregado, aquela de onde iria vir o Salvador, o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nação de Israel, ela exercia uma função sacerdotal. Obviamente, ela ainda não exerceu em sua completude, né? Mas ela exerce essa função sacerdotal. Esse primeiro subtópico, né, desse tópico primeiro, ele vem falar sobre o fábrico do candelabro, a forma que era fabricado, como nós já adiantamos, né? Esse candelabro, ele era de ouro puro batido, como nós falamos, conforme está em Êxodo, capítulo 25 e versículo 31. A mobília foi de tal forma trabalhada que formava uma só peça. Era uma peça única, moldada, como nós falamos, de 35 a 40 quilos. E essa peça toda rigorosamente harmônica, né? Não era uma peça que havia um desequilíbrio, mas uma peça que tinha que ser uma única peça e que houvesse uma harmonia na sua forma de ser fabricada. Então, todo esse cuidado que Deus tinha, tanto com o candelabro, com a forma que os objetos, os utensílios do tabernáculo deveriam ser fabricados, era, na realidade, Deus ensinando, mostrando uma forma didática de como nós devemos nos chegar a Ele. Como aqueles que são sacerdotes, como a nação sacerdotal, como aqueles que são alcançados por Cristo, eles devem ser diferentes, né? A pureza, né? A inteireza de coração, a forma como a igreja de Cristo deve ser unida, né? Deve ser integral. Então, são alguns cuidados, algumas tipologias que nós estaremos estudando nessa aula, e nós vamos trazer essa aplicabilidade para os nossos dias de hoje. Não é assim, professor Fábio? Isso mesmo, professor Calafange, meu querido irmão, minha querida irmã, telespectadores do programa Escola Dominical em Debate. É importante a gente entender que quando o povo de Israel vivia lá no deserto, nesse período aqui, quando Deus revelou o livro de Levítico ao povo, o povo estava acampado no Monte Sinai, e Deus determinou que Moisés deveria construir um local de culto, e esse local de culto foi chamado de tenda da congregação, ou tenda do encontro, né, ou tabernáculo. E esse local, esse tabernáculo, tinha dimensões, tinha todo um projeto arquitetônico, vamos dizer assim, que foi dado pelo próprio Deus. Todas as dimensões, comprimento, largura, altura, os móveis, a disposição no ambiente. Por exemplo, a sua porta tinha que estar virada para o nascente. A posição de cada móvel dentro do tabernáculo também foi determinada por Deus. O que é que deveria existir em cada móvel, qual era a função de cada móvel dentro do tabernáculo. Tudo foi orientado por Deus. E um dos móveis do tabernáculo era o que se chama em hebraico de menorá. De menorá, que é o candelabro, ou castiçal. E essa peça de metal, no caso de ouro puro, refinado, essa peça era de muito destaque, não somente porque era de um metal precioso, com 35 a 40 quilos de ouro, mas também pela sua função, que tinha a função de iluminar o tabernáculo. Lembre-se que naquela época não existia energia elétrica, e a parte, o local, o compartimento, porque no tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E o lugar santo e o santo dos santos, ele era todo coberto de cortinas, inclusive na parte de cima, como se fosse um telhado.
e era bastante escuro. Se lá fora no átrio era escuro, também muito mais ainda dentro do lugar santo era mais escuro ainda, porque era rodeado de cortinas. E lá dentro tinha os móveis do tabernáculo e a mesa dos pães da proposição, o altar de ouro, onde se oferecia o incenso, e tinha também o candelabro que ficava na parte sul. E esse candelabro, ele tinha que ficar aceso continuamente. Ele tinha que ficar aceso continuamente. O combustível que era usado para queimar ali aquelas lâmpadas, o candelabro tinha os locais onde se acendia, era uma peça que tinha um pedestal, tinha as hastes, cálices, maçanetas e flores. E lá se acendia um pavio e se colocava o azeite e queimava-se aquele azeite. Era o combustível daquela lâmpada e tinha que estar constantemente, o sacerdote tinha que estar atento para poder repor o azeite daquelas lâmpadas, para que nunca a luz do tabernáculo se apagasse. E aquele tabernáculo ali iluminava todo o lugar santo e permitia a mobilidade e a execução do sacerdote ao executar o seu ofício. E assim como aquele tabernáculo iluminava ali o lugar santo, a igreja também é a luz do mundo e está aqui neste mundo para iluminar esta terra. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta estudando a lição de número 11. E esta lição de número 11 tem como título A Lâmpada Arderá Continuamente. E aqui estamos falando daquelas lâmpadas que tinham ali no castiçal ou candelabro que ficava dentro da tenda da congregação, dentro do tabernáculo, mais especificamente dentro do lugar santo. E nós estávamos falando no final do último bloco a simbologia dessa luz que iluminava lá dentro do tabernáculo. Nós vemos no Novo Testamento que Jesus se identifica como a luz do mundo, e ele também disse que os cristãos, os seus seguidores, os seus discípulos, a igreja também é a luz do mundo. No próprio Sermão do Monte, em capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. No versículo 16 ele disse: Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, essa luz do candelabro, ele era acesa. O combustível, conforme está aqui no tópico 1.2 da nossa lição, era o azeite que era trazido voluntariamente pelos israelitas lá para a congregação. Era um azeite, como diz, puro e batido. Tinha que ser um azeite de qualidade, simbolizando aí que Deus quer excelência. E para Deus, as coisas de Deus têm que ser feitas da melhor qualidade, da melhor forma, e que Deus requer pureza no seu culto, requer dedicação ao seu culto, e que nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira, porque Deus, ele é Deus santo e digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em Lucas capítulo 11, versículos 35 a 36, a palavra de Deus diz assim: Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado,
como quando a luz de uma candeia brilha sobre vocês. Então, conforme o nosso comentarista coloca aqui, essa luz do candelabro aí tem uma simbologia muito interessante que podemos extrair daí, é que Deus requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência. E essa luz, né, na vida do cristão, no nosso contexto cristão do Novo Testamento, ela dá a ideia do testemunho, dá a ideia das boas obras. Essa luz dá a ideia, conforme a gente já leu em Mateus capítulo 5, versículo 14, quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e nós, a Bíblia diz que o mundo jaz em trevas. O mundo está em trevas, mas que o Evangelho é a luz de Deus. O Evangelho já entrou na nossa vida, transformou a nossa vida, e nós somos portadores dessa mensagem. E aonde o crente for, ele tem que levar a luz do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam, não compreendam, não enxerguem a luz do Evangelho de Cristo. Mas nós, como luz do mundo, devemos levar o Evangelho, a palavra de Deus, para todas as pessoas, a fim de iluminá-las na sua vida espiritual, na sua busca, né, pela satisfação espiritual da sua vida, que só em Cristo podemos ter realização plena. Então, a igreja ela é portadora dessa mensagem, não somente em termos de proclamação, de verbalização do conteúdo do Evangelho, mas também a igreja é portadora desta mensagem em termos de testemunho. Nós falamos o Evangelho, nós levamos o conhecimento da palavra de Deus aos outros, através também do nosso testemunho, do nosso proceder, das nossas obras, porque, professor Calafange, diz o texto sagrado de Efésios, capítulo 2, versículo 9, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós temos essa responsabilidade de levar a luz do Evangelho para milhões e milhões neste mundo que estão em trevas. Muito bem. Sabemos que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, né, ele tem que ser verbalizado. O Evangelho de Cristo ele tem que ser falado, ele tem que ser pregado. Mas uma forma importante dessa propagação do Evangelho é a luz que essa luminária, né, ela acaba iluminando, ela acaba emitindo. Quando nós trazemos para a nossa realidade, nós como cristãos, nós como salvos na pessoa de Jesus Cristo, além da necessidade de verbalizar o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. E isso é uma forma de nós testemunharmos o Evangelho de Cristo. Existe uma ideia, um pensamento às vezes equivocado e muito imediatista, de que a salvação só acontece através de uma pregação em um determinado culto. Alguém pregou e trouxe o convencimento, mas nós bem sabemos que o convencimento ele vem da parte de Deus, né? O Espírito Santo é quem trabalha no coração do homem. E muitas vezes esse homem, essa pessoa que chega até um templo, essa pessoa que recebe uma mensagem e aceita Jesus Cristo, ela já vem sendo trabalhada, já vem sendo moldada. E muitas vezes através de um bom testemunho, de algum colega de trabalho, alguém que mora próximo a ele, alguém da vizinhança, algum cristão que reflete essa luz e que acaba deixando essa alma sedenta querendo provar também dessa luz. Tantas dificuldades, tantas limitações que nós estamos expostos, assim como aqueles que não estão em Cristo, mas quando eles olham para a forma que nós encaramos essas dificuldades, né? A alegria que nós temos, a paz, aquela paz que a palavra do Senhor diz que Deus ele diz que a minha paz vos dou, não vos la dou como o homem a dá, né? É uma paz que excede todo o entendimento. Então, é importante verbalizar a palavra de Deus, mas é importante que a nossa luz ela irradie, que a nossa luz ela ilumine e que mostre que Cristo possa ser visto através das nossas obras. É essa simbologia que nós estamos extraindo, né, dessa passagem bíblica, né? E isso está bem claro aqui quando nós vemos no subtópico 3, quando se fala sobre o seu lugar no tabernáculo, a posição, né, que o candelabro de ouro ele ocupava no tabernáculo, no lado esquerdo, na parte sul do tabernáculo. E isso trazia uma visão emblemática, uma visão
muito clara ali daquele local onde o Senhor se manifestava. E ali também acaba nos estendendo o entendimento de que aquilo dava uma visão da Nova Jerusalém, né? Uma visão do Cristo, uma visão da iluminação, daquilo que é puro, daquilo que pode ser sentido. Então, nós extraímos essa simbologia daquilo que nós vemos ali na posição dos utensílios que estavam ali no tabernáculo, principalmente esse candelabro que emitia essa luz. Não é isso, professor Fábio? É verdade, professor Calafange, meu querido telespectador, telespectadora, e aquele brilho tinha que perdurar o dia inteiro e não podia jamais ser apagado. Os sacerdotes tinham aquela obrigação de providenciar o azeite, a colocação do azeite, a manutenção. E o tabernáculo, a luz do tabernáculo estando acesa lá dentro, a luz do candelabro estando acesa lá dentro do tabernáculo, era sinal de que os sacerdotes estavam cumprindo o seu ofício, que eles não queimaram a escala, né, que eles não relaxaram na realização da obra de Deus. Então também servia de um indicador, um indicativo de que as coisas estavam funcionando bem, que o ofício sagrado do culto levítico ali no tabernáculo estavam funcionando adequadamente. Se os sacerdotes relaxassem na colocação de azeite, então a luz se apagava e todos percebiam aquilo. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar o nosso estudo. Vamos estudar o tópico 2 da nossa lição, Jesus, a luz eterna e perfeita. Fique conosco. Muito bem, meus queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este programa é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Para você que ainda não nos conhece, eu sou o pastor Fábio e este aqui que está comigo é o professor Calafange e nós estamos aqui para estudar com vocês a lição de número 11, a lâmpada arderá continuamente. Bom, já aprendemos nos 2 blocos anteriores muitos detalhes a respeito do candelabro e vamos agora falar da sua simbologia. Aquele candelabro simbolizava Jesus Cristo, a sua igreja e cada um de nós individualmente, porque Jesus é a luz do mundo, é aquele que tem luz em si mesmo, tem luz própria. A sua igreja é também a luz do mundo, mas nós não temos, como igreja, não temos luz própria, mas refletimos a luz de Cristo. E nós, individualmente, como membros da igreja, nós também, individualmente, somos luz neste mundo. Então, Jesus mesmo, ele declarou, né, que era a luz do mundo. E ele é aquele que anda livremente entre os castiçais, entre os candelabros. Lá em Apocalipse, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, existe aqui uma revelação da parte de Deus, mostrando que o candelabro, o castiçal, pode simbolizar também a igreja, capítulo 1, versículos 12 e 13 e também o versículo 20. Na visão que João teve, ele disse: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, ou 7 castiçais, E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. No versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, diz o texto sagrado: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros, As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o próprio Cristo, usando aqui o candelabro como um símbolo, como um tipo aí da igreja, E Jesus
Ele é aquele que tem luz em si mesmo, ele é aquele que se revelou como a luz do mundo. Em João, no capítulo 8, no versículo 12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ele tem luz própria, ele tem luz em si mesmo, ele era 100% homem, 100% Deus, e nós como cristãos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, que cremos em Cristo e estamos ligados a Cristo, então nós também acabamos por refletir a luz de Cristo na nossa vida. João capítulo 12, versículo 46, diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então essa luz de Cristo, ela é para o nosso bem, ela é para iluminar a nossa vida, para nos libertar, para que não andemos mais em trevas. E assim como a lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz própria que vem do sol, nós também, como igreja, não temos luz própria, mas nós refletimos neste mundo de trevas, refletimos a luz de Cristo. Por isso que o próprio Jesus, ele mesmo, como está aqui no tópico 2.2, se por um lado ele disse que ele era a luz do mundo, por outro lado, também, ele disse que nós, como igreja, somos a luz do mundo. Já lemos aqui Mateus 5,14, quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, ele fez uma colocação muito importante a respeito de nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje, no culto do Novo Testamento, não precisamos mais de candelabro, não precisamos mais de tabernáculo, mas nós, cada um de nós, somos luzes e devemos brilhar neste mundo. Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Noutra tradução diz: na qual vocês brilham como astros no mundo. Então, imagine aí, você à noite olhando para o céu, vê tudo escuro e você vê aquelas estrelas brilhando no céu e dando aquela beleza que é a noite, o céu à noite. Então, o crente, ele vive em um mundo de trevas, um mundo que jaz no maligno, onde a maioria das pessoas andam sem Deus, sem paz e sem salvação, mas é no meio dessa geração que está em trevas que devemos brilhar como astros no mundo. Então, professor Calafanja, é muito forte essa simbologia aqui da luz do candelabro para a luz da igreja, para iluminar o homem que está em trevas. Isso mesmo, pastor Fábio. A gente vê essa simbologia, vê Cristo como a luz do mundo, vê essa extensão, como foi dito, não só Cristo, mas como diz lá em São João, que ele, enquanto ele estivesse aqui nesse mundo, ele seria a luz. E essa luz, ela é estendida através daqueles que são alcançados por Cristo, ou seja, através da sua igreja. E é conforme também está abordado no subtópico 3, desse tópico 2, quando vem dizer que o crente também é a luz do mundo, o crente individualmente. O crente como parte do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, ele ilumina a todos aqueles que estão à sua volta. Jesus exorta cada crente a agir como a luz do mundo. Nós não podemos ter o mesmo procedimento, a mesma forma de viver, os mesmos valores que existem no mundo. A nossa forma de viver é diferente. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós voltamos o nosso olhar para Cristo e aquele pecado recai de nós, como diz lá em João, no capítulo 1, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando encontramos com Jesus, o pecado de nós ele é tirado, ele é aniquilado.
há uma mudança de mente, né? Há a regeneração, essa mudança de mente, e o nosso procedimento não pode ser mais condizente com o procedimento que está aí fora, com o procedimento do mundo, daqueles que não teve um encontro real com Cristo. Então, o crente em Jesus, ele é a luz do mundo. A gente vê o exemplo aqui de Estevão citado, né? Estevão, ele foi apontado, se levantaram falsas testemunhas contra ele, mas mesmo ele sendo ali apedrejado, mesmo ele sendo hostilizado, ele não desfaleceu, ele não abriu mão da sua fé. A luz que iluminava do rosto dele deixou muitos perplexos ao ver aquela luz que raiava do rosto dele, pois ele tinha uma segurança. E a exemplo de Cristo, quando ele estava na cruz e dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, a mesma forma, Estevão também teve esse entendimento, né? E vendo a carência, a necessidade daqueles que estavam rodeados ali dele e que estavam o apedrejando. Então, o crente em Jesus, ele tem que ter um procedimento diferente. Ele tem uma forma de viver diferente, porque ele entende que ele não é simplesmente cidadão desse mundo, desse mundo temporário. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam nessa vida são mais do que miseráveis. O crente em Jesus, ele tem uma segurança tão forte, uma esperança tão forte, que ele não se prende simplesmente àquilo que está aqui. E ele também recebe um perdão, uma graça tão potente, que ele também sabe olhar para o seu irmão diante da sua limitação e ver que ele carece desse amor que nós também fomos alcançados. Não é assim, professor Fábio? É verdade, professor Calafange. Lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, justamente porque quando eles olhavam para os discípulos, viam que eles eram parecidos com Cristo, ou seja, eles refletiam o brilho de Cristo na sua vida. Muito bem, meus queridos telespectadores, vamos fazer mais um intervalo. É rapidinho, já já a gente volta para estudar o terceiro e último tópico da nossa lição. Fique conosco. Queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eu e o professor Calafange, e você, estamos aqui estudando a lição de número 11 deste trimestre, a lâmpada arderá continuamente, em alusão ao candelabro de ouro que era aceso, que iluminava o interior do tabernáculo e era queimado azeite ali constantemente para dar luz, para trazer luz àquele lugar. E nós já aprendemos aqui no tópico 2 que Jesus é a luz eterna e perfeita e que em Cristo nós também passamos a ser luz. O homem sem Cristo, ele anda em trevas, mas uma vez que ele se converte a Cristo, agora ele passa a ser luz, a ter luz, a andar na luz, a viver na luz, né? E Jesus, ele chamou os seus discípulos de a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então nós refletimos a luz de Cristo na nossa vida. O tópico 3 da nossa lição, que fala, mantendo a luz, brilhando continuamente, diz que a fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos estas 3 coisas básicas. Primeiro, nossa união com Cristo. Segundo, nossa comunhão fraternal. E terceiro, nosso testemunho diário. Então são 3 conselhos práticos aqui que o comentarista coloca, que são importantes, para que a nossa luz continue a brilhar, E no tópico 3.1, a nossa união com Cristo é o primeiro motivo que ele diz aqui, para que a gente possa brilhar. O próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então, nós estamos enxertados em Cristo, recebemos de Jesus o alimento, a seiva, o alimento para a nossa vida. E o nosso comentarista aqui diz que para reluzirmos como luz do mundo, conforme Filipenses lá 2:15, que a gente tem que brilhar no meio desta geração corrompida e perversa,
temos que brilhar como astros no mundo. Mas para isso, a nossa união com Jesus, ela é indispensável. E ele usa aqui um fato aqui, é um texto bíblico de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 3, para ilustrar essa verdade. Porque aqui Zacarias, ele teve uma visão, né, de um candelabro que tinha luz, que ardia a sua luz, a sua chama de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite e este, por sua vez, achava-se conectado a duas oliveiras. Então é bem interessante, né? Isso aqui parece uma imagem assim de uma fábrica, de uma coisa, de equipamentos, tudo engrenado uns aos outros. E a ideia é justamente mostrar que o candelabro ele não tem luz própria, ele não tem luz em si mesmo, ele depende da luz que surge a partir da queima do azeite. E esse azeite ele surge da oliveira. E nessa visão de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 3, mostrando que havia uma conexão entre a oliveira e um vaso de azeite que abastecia o candelabro, né? Estava aqui no automático, estava automatizado aqui o processo. A ideia é que nunca faltasse a luz. E os sacerdotes, eles tinham essa obrigação de, ao ministrar eles é quem cuidavam do tabernáculo, eles tinham a obrigação de sempre estar repondo o azeite, sempre cuidando para que nunca a luz se apagasse. Então a ordem era que o fluxo de azeite tinha que ser contínuo, né? Tinha que ser contínuo. E nós, para também produzirmos luz, temos que estar unidos a Cristo. Assim como as lâmpadas daquele candelabro, lá da visão de Isaías, estava conectada à oliveira para receber dela o azeite, para poder queimar e dar a luz, nós também temos que estar ligados a Cristo, conectados em Cristo, porque, como já dissemos, nós não temos luz própria, mas apenas refletimos a luz de Cristo na nossa vida. Nós somos esses luzeiros, essas estrelas que brilham, né, como astros no mundo, mas esse brilho não é nosso. Não pense, meu irmão, minha irmã, que esse brilho é teu, vem de Deus. Deus nos deu uma nova natureza, nos regenerou e, por meio do processo de santificação, a gente está sendo aperfeiçoado espiritualmente e essa luz que nós brilhamos, que nós exalamos, ela vem de Deus, Jesus é a luz do mundo. Outra coisa importante, aqui no tópico 3.2, para mantermos essa luz acesa, é a nossa comunhão fraternal. Uma das coisas que mais apaga fogo de Deus, uma das coisas que mais apaga a luz espiritual de uma igreja ou de um crente individualmente é a falta de comunhão. Temos que ter comunhão porque a igreja, embora seja só um corpo, ela é composta de vários membros e todos os membros têm que estar ligados entre si e em comunhão, para que assim a luz de Cristo brilhe na nossa vida. Então, professor Calafange, lembro agora, né, do versículo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, a falta de união, ela, ao invés de revelar luz, revela trevas, não é? É verdade, professor Fábio. Quando nós olhamos para o candelabro, né, uma peça tão cheia de detalhes, né, tão cheia de adorno, mas a gente percebe que ela é uma peça única. Da mesma forma, fazendo a comparação, é a Igreja de Cristo. Nós vemos que a Igreja de Cristo ela é composta por membros de diferentes classes sociais, de diferentes níveis de instrução, de diferentes culturas, mas não é por isso que ela não deve ser uma unidade. Embora tenha detalhes como um candelabro, embora tenham membros diferentes, pessoas diferentes, de culturas diferentes, mas a Igreja de Cristo, os membros, eles formam um corpo. Então tem que haver unidade. O apóstolo Paulo, certa vez escrevendo, ele dizia o quê? Que nós devemos suportar uns aos outros, né? Então nós temos que exercer esse amor fraternal. Nós bem sabemos que existe um fundamento
para a nossa fé. E essa fé é fundamentada no amor. E esse amor, ele é expresso de Deus para nós, e nós temos que expressar esse amor para com os nossos irmãos. Nós temos que exercer esse amor fraternal. Também, professor Fábio, a gente vê essa necessidade, embora pessoas diversas, diversificadas, diversos níveis sociais, mas que precisam se ajudar, que precisam congregar, né? Que precisam estar ajudando, dando a mão um ao outro. É verdade. Diz o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, que o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, a igreja ela é formada por membros muito diferentes uns dos outros, mas que se encaixa perfeitamente, formando um só corpo, e essa união ela é muito importante. A gente só vai ter um bom testemunho diário, conforme aqui o tópico 3.3 da nossa lição, se estivermos ligados a Cristo e se estivermos em união uns com os outros. É verdade. Se tem uma forma de sermos identificados como cristãos, é justamente o amor, né? O amor expressado através das nossas ações, das nossas atitudes. Já falamos em outros momentos dessa lição sobre a questão do testemunho, né? Então, quando nós olhamos lá fora, hoje, dentro da igreja, aqueles que aceitaram a Cristo, eles têm aquele desejo, né? Aquela vontade de ler a palavra, de conhecer, de se alimentar. Mas quem está lá fora, eles não leem a palavra de Deus. A Bíblia daquele que está fora é a vida do crente, né? Da mesma forma, o crente que está dentro da igreja, aquele que está recém-chegado a Cristo, né? Ele também precisa se edificar. E ele se edifica quando aqueles que estão próximos a ele o abraçam, né? O acolhem. E quando esse amor ele é multiplicado, ele é disseminado dentro do corpo de Cristo, isso fortalece, isso edifica os membros do corpo. Isso é luz. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Temos estudado hoje a lição de número 11, a respeito do fogo que arderá continuamente, era a ordem de Deus, para que a luz lá do candelabro nunca se apagasse, sempre estivesse iluminando o ambiente, e isso traz para nós uma simbologia a respeito do nosso testemunho cristão. Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A igreja coletivamente, e eu e você individualmente, dando bom testemunho no mundo, nós vamos glorificar o nome do Senhor que está no céu. Paulo, em Filipenses 2,15, ele disse, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual você deve brilhar como astro no mundo. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, obrigado professor Calafange também por dividir a bancada aqui conosco nesta oportunidade. O professor Calafange também é um dos apresentadores do programa Escola Dominical em Debate, juntamente comigo, o pastor Fábio e o pastor José Roberto. Meu querido irmão, minha querida irmã, o debate continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa neste domingo e participe da Escola Bíblica Dominical. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.